Olá, pessoal, muito boa noite. Eu ainda estou com o problema do pisca aí, então desculpem se ficar piscando e não conseguimos resolver isso. Mas, enfim, a gente vai falando, né? Porque pelo menos o som tá bom. Pessoal, antes da gente começar essa última palestra, né, que encerra com chave de ouro o nosso congresso, agradecendo muito aí a presença de todos, né, de todos e de todas. Já estava conversando aqui antes com a Anu, faz uma semana que eu não durmo direito nesse congresso, mas eu acho que está sendo muito legal, pessoal, está sendo muito legal. E eu queria dar uns avisos para vocês. Né? O primeiro aviso, que hoje, às 8h30, mais ou menos, se a gente não passar um pouquinho do tempo, vai ter a premiação, né, dos melhores trabalhos, né, das menções honrosas. Então, quem submeteu o resumo, quem participou de apresentação oral, por favor, esteja presente. E para o público geral que queira prestigiar, a gente vai estar também fazendo um sorteio de 2 livros. Um é esse aqui, Maternidade em Reconstrução, um livro da Raquel Vege, na área de bioética em saúde, que fala da questão, né, da gestação de substituição. Aqui a gente tem esse nome, mas não é adequado, né, de barriga de aluguel, é por aí, mas um tema muito interessante, né, do livro da Raquel, vai ser sorteado para quem estiver presente, né, na sessão de premiação, antes da gente fazer o encerramento. E outro livro que vai ser sorteado também é esse aqui, pessoal da área de Direito, Tratado de Bioética Jurídica, né, um livro muito interessante, que tem textos de várias pessoas que estavam aqui no Congresso, tem meu, né, vou falar que tem, da Aline Arquette, do Carlos Henrique Medeiros de Souza, do Christian Bachifontaine, né? Que mais? De várias pessoas aqui, do nosso querido professor Fermin Chiran, né? Então, da Ildelisa, da Carla Silva, da própria Raquel, da Moiana, da minha querida amiga Verusca Mois, Simões dos Reis, várias pessoas, né? Não dá para citar todos que estão aqui, que é muita gente, mas principalmente para quem é da área de direito, e não só da área de direito, né? Porque são vários temas tratados, como edição gênica e tal, a gente vai estar sorteando esse livro também. Uma coisa muito importante que a gente está falando aqui durante o congresso todo é a importância da filiação à Sociedade Brasileira de Bioética. Né? Eu vou pedir para a Daiane colocar aqui, olha só, já está aí aparecendo para vocês. Então, o quão é importante a gente participar nesse momento, né, que a gente tem grandes discussões éticas acontecendo no nosso país e também na profissão de cada um de vocês, eu tenho certeza. Então, não deixem de visitar lá a página da Sociedade Brasileira de Bioética e eu acho que é um incentivo também e é vamos dizer assim, um incremento na sua carreira você se afiliar à Sociedade Brasileira de Bioética. Outro evento muito importante, né, é que vai acontecer de 8 a 10 de novembro, também online, o 4º Congresso Internacional Ibero-Americano de Bioética da PUC do Paraná. E até o organizador desse congresso vai estar aqui com a gente, que é o professor Anores Ganzerla. Né? É um congresso internacional com palestrantes, né, de outros países, tratando, né, de temas muito interessantes em bioética. Né? O lema, digamos assim, do congresso esse ano é bioética em um mundo de fragilidades. Então, vale a pena também se inscrever nesse congresso internacional que está sendo promovido aqui pela nossa instituição parceira, a PUC do Paraná. Né? Então, hoje, né, a gente vai trazer aqui para conversar com a gente uma pessoa que é muito especial, que eu tenho um carinho muito grande, né? E que tem uma competência muito grande. Doutor e mestre em filosofia, né? Graduado em teologia pelo Instituto Teológico de São Paulo, e em filosofia também pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, professor adjunto do curso de filosofia e professor permanente do programa de pós-graduação
estrito sensu, em bioética da PUC do Paraná, membro do Centro Hans Jonas do Brasil. Então, para quem ama o Hans Jonas como eu, né, o professor Anor é uma referência com vários títulos publicados, né, e é uma pessoa que está sempre aí nesse ativismo, né, Anor? Então, professor também, é coordenador do doutorado internacional em humanidades na parceria da PUC do Paraná com a Universidade Católica de Moçambique, professor visitante da Universidade Católica de Moçambique, do doutorado de humanidades, trabalha, né, nas linhas de pesquisa de ética e tecnociência e bioética ambiental. Meu querido amigo Anor, é um prazer ter você com a gente, né? Seja bem-vindo ao nosso congresso. Para nós é uma grande honra ter você nessa palestra de encerramento que fecha, como eu já disse, com chave de ouro, né, esse nosso modesto esforço de trazer a bioética à região norte fluminense. Nora, a palavra é sua. Obrigado. Obrigado, João, por essa apresentação tão carinhosa. Te parabenizo. Em nome do João, quero parabenizar todos que estão envolvidos nesse evento, pela iniciativa. A Dayana, que está ali nos bastidores, colocando a gente aqui na tela na hora certa. E eu acho, João, assim, que vocês estão fazendo, de um certo modo, aquilo que o pai da bioética, que o Potter, ele tinha como ideal. Ele tinha como ideal de que a bioética, ela precisaria se transformar numa utopia viva. Né? Então, eu acho que é um pouco disso. Quando você me falou dos números de inscritos, das pessoas que estão participando, dos trabalhos. Veja que é algo bem recente ali na sua instituição e ter um número tão grande assim de participantes em todas as atividades é algo muito significativo. Então, quer dizer, essa ideia de uma utopia viva, me parece assim, vocês estão ajudando a construir. E o Potter também tinha muita ideia de que nós deveríamos, João, e todos, assim, a gente deveria formar as cátedras do futuro. As cátedras do futuro nada mais são do que grupos de pessoas de diferentes áreas do conhecimento e que estariam dispostos a refletir, a problematizar problemas em relação ao futuro. Né? Então, penso eu, João e todos, assim, o Potter acho que está bem feliz com essa iniciativa de vocês, de fazer um congresso desses, a iniciativa de organizar pessoas, de reunir pessoas em torno da bioética. Então, mais uma vez, agradeço ao convite, é uma honra poder estar aqui. Conheço o João já há uns 2, 3 anos por ali, e várias vezes nós já trabalhamos juntos, e é sempre muito proveitoso e muito enriquecedor poder trabalhar com você, João. O que eu recebi o convite de tratar nessa noite aqui com vocês é um pouco sobre esse tema da saúde, a saúde do ser humano e a saúde da Terra. Então, eu peguei esse título e me parece assim muito ilustrativo, muito interessante nós pensarmos dentro dessa perspectiva da saúde humana e da saúde da Terra. E isso tem tudo a ver com o próprio nascimento da bioética. Quando a bioética nasce lá na década de 70, de um certo modo, o Potter, um dos pais da bioética, ele percebia alguma coisa nesse sentido. Ao propor a ideia de uma bioética global, a ideia de uma bioética global nada mais é do que o reconhecimento de que não é possível o ser humano ter saúde se o ambiente estiver degradado. Né? Então, alguém pode dizer assim, nossa, mas que coisa mais óbvia. Talvez uma coisa mais óbvia para os dias de hoje, mas na década de 70 ainda não se pensava desse modo. Então, é um pouco disso que eu queria tratar. Eu gostaria de fazer um pouco de uma espécie de uma caminhada meio rápida, assim, não temos muito tempo aqui, mas apresentar algumas reflexões em torno dessa ideia de como se chegou a essa compreensão de que a saúde humana com a saúde da Terra tem que andar em sintonia. E eu trago aqui alguns autores assim que estão mais próximos das minhas pesquisas, trago 4 aqui, né?
O primeiro deles, que já foi mencionado ali, é o Han Jonas, com as suas obras. Trago o Nicolas Georgescu, trago o Papa Francisco, lá com a sua tese na Laudato Si, e o pai da bioética é o Van Hansebel Potter. Então, desses 4 autores, praticamente é que vão permear a pesquisa. E depois, para aqueles que tiverem interesse, então, um pouco das obras desses autores, né? Então, do próprio Han Jonas, o texto clássico dele, esse da ética da responsabilidade. Depois também, onde o Han Jonas diz que a necessidade de se buscar uma ética na civilização tecnológica, quer dizer, a civilização tecnológica cresceu de modo tão exponencial que precisamos de parâmetros éticos diferentes para dar conta desse progresso todo. Também uma obra mais complexa e mais difícil do próprio Han Jonas, O Princípio Vida, né? Onde, de um certo modo, ele vai fundamentar a ética da responsabilidade. Depois, 2 textos ali em torno do Georgescu, essa ideia do decrescimento. Lembrem sempre, o Nicolas Georgescu é quem pensa, é quem elabora a teoria ou faz a reflexão de que as palavras economia e ecologia, elas têm o mesmo prefixo. No entanto, elas têm um significado muito distinto. Então, o grande questionamento do Georgescu é justamente esse. Como que a palavra economia e ecologia, como que elas podem ter o mesmo prefixo se, de um certo modo, temos uma economia que destrói a ecologia? E aí, então, ele faz toda uma recuperação em torno do tema economia, ecologia e ecossistema. Depois a obra da Laudato Si, do Papa Francisco, que acho que é bem conhecida de todos, de 2015, e as duas obras do Potter, Bioética Global e Bioética Ponte, conforme o tema geral desse nosso evento, intitulado A Necessidade de Construir Pontes. E a bioética nada mais é do que isso. É a possibilidade das diferentes ciências se reunirem em torno da construção de pontes, de modo com que seja possível fazer um diálogo entre os diferentes conhecimentos. E essa última obra que eu coloquei aqui, que é uma obra em comemoração aos 50 anos da bioética de Potter mundialmente. Ok? Queria começar aqui. Eu acho que os meus textos não estão em PDF, eles estão bagunçando um pouco na tela, mas não tem problema, dá para ver bem. Assim, eu fiz eles bonitinhos, mas eles vão bagunçar um pouco, mas sem problema, João. Então, a primeira coisa que eu queria tentar mostrar para vocês é o seguinte: quando a gente olha a histórica relação do ser humano com a natureza, o que a gente percebe? A gente percebe que em toda a história da cultura ocidental, de um certo modo, sempre houve um predomínio, sempre houve uma sobreposição do ideal humano sobre a natureza. Poderíamos dizer assim, o ser humano ele sempre se considerou superior e, de um certo modo, sempre se pensou que a natureza teria recursos infinitos, teria recursos abundantes, e por isso não haveria nenhum tipo de preocupação humana em relação aos recursos, porque eles seriam, de um certo modo, disponíveis para sempre. Situações em oposição a essa forma de pensar, poderíamos dizer, são muito mais exceções do que realidade. Então, quando a gente olha, poderíamos dizer assim, a história da cultura ocidental, a relação ser humano e natureza, ela sempre se constituiu de uma forma bastante antropocêntrica. Quando a gente vê mesmo na literatura o desejo, essa ideia o desejo de uma harmonia, o desejo de um equilíbrio entre ser humano e natureza, de um certo modo, isso representa muito mais um ideal a ser perseguido do que uma prática. Quer dizer, quando a gente olha desde a antiguidade, de um certo modo, o modo como o ser humano agiu sobre a natureza, ele é muito parecido com o que temos na atualidade. A grande diferença é que o que éramos capazes de fazer
no momento passado e o que somos capazes de fazer hoje. Então, me parece que essa ideia, assim, quando a gente diz, olha, lá na Antiguidade Clássica, a relação do ser humano com a natureza era mais harmoniosa. Me parece assim, não é algo muito factível isso, porque o ser humano, quer dizer, ele interferia fortemente sobre a natureza, mas a capacidade de mudar essa natureza era menor. E aí, com isso, consequentemente, o estrago era menor. Então, temos um ideal, a ideia de uma harmonia e de um equilíbrio como um grande ideal. Quando a gente vai dando um salto na história, então aqui eu estou falando de algumas coisas lá da antiguidade, mas se nós dermos um salto, por exemplo, para o mundo da modernidade, nós encontramos assim uma relação do ser humano com a natureza já bem mais complexa. E se nós pensarmos aqui no tal do Francis Bacon, com a sua obra Novo Órgano, percebam que ele começa a obra com esse texto. Ó. O homem, é a linguagem da época, hoje se usaria ser humano, né? O homem é ministro e intérprete da natureza. Percebam, quer dizer, a ideia de que a natureza não tem luz própria, a natureza ela não sabe o que ela quer, poderíamos dizer, e a necessidade do ser humano, então, de ser esse ministro, esse intérprete. Chega um momento da sua obra que ele faz uma comparação horrível, dizendo que a natureza é igual a uma mulher, que ela precisa ser torturada para que ela revele os seus segredos. Então, bem na mentalidade da época, essa ideia de que é necessário que o ser humano interfira de forma forte sobre a natureza. Quando a gente olha o mundo medieval, voltando assim um período anterior, a gente sabia, por exemplo, como que era concebida, quer dizer, a natureza era concebida como forte, como selvagem. Os próprios castelos, os próprios muros que eram construídos, de um certo modo, era para se proteger da própria natureza. Então, se entendia que a natureza era superior ao ser humano, e por ser superior ao ser humano, ela não necessitaria de cuidado, ela não necessitaria de atenção, porque o ser humano era o único que era considerado frágil. Quando a gente olha a própria modernidade, a gente encontra isso também. Veja, o Han Jonas diz assim, que a modernidade, ela através principalmente do existencialismo, ela apresentou a pior concepção de natureza. Porque o Han Jonas diz que a modernidade classificou a natureza como indiferente. Se ela é indiferente, portanto, o ser humano não tem como pecar contra essa natureza. O ser humano não tem como ser julgado por aquilo que ele faz com a natureza. E aí, diz o Han Jonas, então, o ser humano ele se deu uma verdadeira carta branca para poder agir da forma como ele quisesse. Então, se no mundo da antiguidade, no mundo o mundo medieval, a natureza era considerada maior, a natureza era considerada selvagem, ou algo do tipo, a filosofia moderna, principalmente através do existencialismo, vai classificar a ideia da natureza como indiferente. Portanto, o ser humano não precisa ter qualquer cuidado com a natureza, porque ela justamente é um campo amoral. E aí, então, que começa a grande diferença daquilo que nós podemos chamar na atualidade. Se nós pensarmos uma sequência de dados aqui, e é aqui, então, que começa o problema a se tornar maior. Por quê? Porque o ser humano, com o passar do desenvolvimento, aquilo que o Han Jonas diz, se tornou capaz de modificar o próprio ciclo e a própria essência da natureza. Então, vejam, quer dizer, era interesse humano intervir sobre a natureza, mas não éramos capazes. Mas com o auxílio da técnica moderna, diz o Han Jonas, o ser humano tornou-se capaz de alterar o ciclo e a essência da natureza. E ele complementa que nessa mudança do ciclo e da essência da natureza, o ser humano passou a estragar a natureza, a danificar a natureza. Então, seria a tese, João e todos, seria a tese que
uma vez a natureza estragada, uma vez a natureza danificada, nós não teríamos mais como retroceder, não teria mais como voltar ao momento anterior. Então, essa me parece ser a maior diferença quando a gente olha na história humana a nossa relação com a natureza. Quer dizer, sempre tivemos certos propósitos, sempre, de um certo modo, nos sentimos superiores à natureza, de um certo modo, sempre, poderíamos dizer, sempre a escravizamos, mas com a grande diferença das últimas décadas, dos últimos séculos, é que aqui o poder humano se tornou muito maior. E a capacidade humana através da técnica também. E aí, com isso, passamos a nos tornar capazes de modificar aquilo que a gente entendia que era imodificável. Então, a natureza passou a se revelar como estrago, a natureza passou a se revelar como dano. E aí, o Ranjonas complementa essa ideia dizendo assim, olha, na contemporaneidade, Prometeu está definitivamente desacorrentado. Se todo mundo lembra da história de Prometeu, que ele queria criar vidas, gerar vidas, mas as vidas que ele criava eram mortas. Não conseguia gerar vida. E aí, então, ele rouba o fogo de Zeus para justamente criar vida. E aí, o Zeus o pune, amarrando lá numa grande pedra e tal, para que as aves viessem para comer o seu fígado, de modo com que o fígado, pela sua capacidade de regeneração, ele não pudesse morrer. Então, veja, quando a gente usa a expressão Prometeu acorrentado, a gente diz assim, olha, havia limites da ação humana sobre a natureza. E aí, e o próprio Prometeu, ao ultrapassar o limite, Zeus o pune. Aqui, então, nós teríamos uma situação inverso disso. Quer dizer, Prometeu está definitivamente desacorrentado, diz o Ranjonas. E ele seguia pela força da economia, ou seja, não teríamos mais limites da ação humana sobre o meio natural. Tudo seria permitido, tudo está autorizado. E já que a própria natureza é concebida como indiferente e que ela seria um campo, então, de amoralidade, um campo amoral. E junto com isso, então, o Ranjonas diz assim, bom, então, o que nós precisamos, o que a humanidade fez? Ela, de um certo modo, para poder agir de modo livre, sem correr riscos de ser punida pelos deuses, ela tirou o sagrado de tudo. Então, eu olho para a natureza e eu não vejo nada de sagrado nela. Aqui a bioética faz um papel importante, a bioética de Potter faz um papel importante, porque ela tenta devolver a espiritualidade, a sacralidade à natureza. Então, Potter diz assim, a gente olha para uma árvore, não é só carvão. Desculpa, o Heidegger diz. O Heidegger diz que a gente olha para uma árvore e vê carvão. A gente olha para um rio e vê energia. O Potter vai dizer com a bioética ambiental, não, existe uma relação espiritual, existe uma relação de sacralidade com o ser humano da natureza. Mas o mundo da modernidade tirou tudo isso. Tirou o sagrado da natureza para poder agir de forma livre. Tirou o sagrado do ser humano. Tirou o sagrado do ser humano justamente para que não tivesse limites de ação sobre o ser humano. Quando o Ranjonas diz assim, olha, o ser humano se tornou objeto da técnica. Quer dizer, o que significa dizer que o ser humano se tornou objeto da técnica? Que não haveria mais limites sobre o próprio uso da técnica sobre o ser humano. Tudo estaria autorizado. Então, a estratégia poderíamos dizer, da ciência, da técnica moderna, para não incorrer em riscos, para não incorrer no mundo da moralidade, ela simplesmente tirou a sacralidade de tudo. Então, a natureza não é sagrada, não tem nada de sagrado, não tem nada de sagrado na vida, não tem nada de sagrado no ser humano. Tudo se tornou mera objetividade, tudo se tornou mera materialidade. E aí, então, com isso, o ser humano se sentiu autorizado a agir da forma como ele bem pretendia. Então, esse ideal de progresso, esse ideal de desenvolvimento, ele fez o quê? Ele gerou todo esse, poderíamos dizer, esse
todo um desequilíbrio da natureza. Então, esse desequilíbrio é que agora vai gerar justamente, poderíamos dizer, o mal-estar da civilização, o mal-estar do ser humano. Todo esse ideal de progresso tirou a natureza de um equilíbrio. E esse equilíbrio, então, passou a comprometer a saúde humana. E aí, então, vem o Papa Francisco e outros que vão falar bem bonito sobre isso, né? Que eles vão dizer, olha, nós somos a primeira geração a sentirmos os efeitos desse desequilíbrio. E a última a tomarmos uma posição. Se essa geração não tomar nenhuma decisão, as gerações seguintes já não terão as mesmas condições que nós temos hoje. Então, perceba, quando se fala em desequilíbrio aqui, então se fala que esse desequilíbrio é o que vai provocar, então, poderíamos dizer, a doença no ser humano e na própria natureza. Desse contexto, dando um bom salto aqui, então, na cronologia, nós chegamos à década de 60, 1960, e é aqui, então, que acontece algo muito importante. Por quê? É uma das primeiras vezes na história em que a humanidade ela reconhece que a relação do ser humano com a natureza ela corresponde a um problema ético. Então, se nós observarmos João, então vejam só, quer dizer, peguem a primeira metade do século XX. A grande ameaça é o ser humano passou por 2 guerras, todos esses acontecimentos que marcaram a primeira década do século XX. Mas quando começamos a segunda metade do século XX, é isso que vai acontecer, nasce a tal da ética ambiental. E a ética ambiental foi uma coisa fantástica, que ela percebeu que a relação do humano com a natureza não é simplesmente uma relação guiada pela técnica, tem uma questão